Olá, bem-vindos à nossa aula número 130, correto? Aula 130, item 9 do capítulo 16. Efeitos de preços monopolísticos sobre o consumo. Vamos ver, né? Os efeitos dos preços monopolísticos sobre o consumo. Ah, tá aqui. Página 449. Estamos quase chegando na página 500, metade do livro, hein? O consumidor pode reagir a preços monopolísticos de maneiras diferentes. Um, apesar da alta de preço, o consumidor individual não restringe suas compras do artigo monopolizado. Prefere restringir a compra de outros bens. Se todos os consumidores reagissem dessa maneira, o preço competitivo já teria aumentado ao nível do preço monopolístico. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha só. Apesar da alta de preço, o consumidor individual, não todo o mercado, mas consumidores individuais, não restringe suas compras do artigo monopolizado. Por isso que surge o preço monopolístico. Prefere restringir a compra de outros bens. Por quê? No preço competitivo. Mas, Rodrigo, mas ele está sabendo tudo isso? Não. Mas no preço competitivo, ele comprava um iPhone e um AirPods, sei lá. No caso do preço monopolístico, ele só compra o iPhone e abre mão de comprar o AirPods ou uma outra coisa, uma bicicleta. Ele coloca essa observação. Se todos os consumidores pensassem como esse consumidor individual acima do comum aí, o preço competitivo já teria aumentado ao nível do preço monopolístico. Não teria que fazer preços monopolísticos. Mas é o mesmo valor, Rodrigo. Você vai chamar de competitivo? É isso que eu estou querendo dizer. O preço competitivo todo mundo compraria naquele preço monopolístico. Então, se ele subir mais um tanto o preço, ah, ele vai ganhar mais e vai voltar a ter o preço monopolístico. Pode ser que não, pode ser que acima de um certo patamar a curva de demanda modifique. Lembra disso? Ok. O consumidor restringe sua compra do artigo monopolizado de maneira a não gastar mais do que gastaria, num regime de preços competitivos para comprar uma quantidade maior. Então, esquece o iPhone, vamos botar artigos que você compraria 100 quantidades de um determinado produto no regime de preços competitivos, mas você restringe sua compra num regime de preços monopolizados. Porque está caro, você compra menos. Se todas as pessoas reagissem dessa maneira, o vendedor não receberia mais com o preço do monopólio do que com o preço competitivo. A curva de demanda estaria completamente diferente se você restringe a quantidade a ser comprada. Então, não obteria nenhum ganho desviando-se do preço competitivo. Então, nesse caso, quem está perdendo é o monopolista. Terceiro tipo. O consumidor restringe sua compra da mercadoria monopolizada, de maneira a gastar menos que gastaria num regime de preços competitivos. Usa o dinheiro assim poupado para comprar outros bens que normalmente não compraria. Se todas as pessoas reagissem dessa maneira, né? Então, o que difere de um para o outro? Então, no 2, ele restringe a não gastar mais do que gastaria, ele gasta o mesmo tanto que ele gastaria lá na indústria do cara, mesmo R$ 100, só que antes ele comprava 100 bolinhas e agora ele só compra 80 bolinhas. E aí, no item 2, se todo mundo continuasse comprando 80 bolinhas, todos os compradores do mercado competitivo, significa toda oferta é comprada. Se todo mundo compra as 80 bolinhas, compra 80 bolinhas por R$ 100, todo mundo que ia comprar 100 bolinhas por R$ 100, todo mundo compra por R$ 100 as 80 bolinhas,
ficou faltando ele jogar no mercado, porque se tudo foi comprado, tem mais compradores marginais, provavelmente. Então, ele perdeu dinheiro tentando descobrir qual que é aquilo que ele deixou de vender. No caso 3, o consumidor restringe sua compra da mercadoria monopolizada, de maneira a gastar menos do que gastaria num regime de preços competitivos. Ele gasta menos, ele não gasta o mesmo tanto, ele gasta menos e ele usa o dinheiro assim poupado para comprar outros bens que normalmente não compraria. Se todas as pessoas reagissem dessa maneira, o vendedor estaria se prejudicando ao substituir o preço competitivo por um preço maior. Nenhum preço monopolístico poderia emergir. Lembra? Ele está perdendo dinheiro. E para surgir o preço monopolístico, ele tem que ganhar dinheiro. Essa é a tese do preço monopolístico. Então, no item 3, não sai preço monopolístico. Neste caso, somente um benfeitor que quisesse dissuadir seus semelhantes do hábito de usar drogas perniciosas elevaria o preço do artigo em questão acima do preço competitivo. Ou seja, se um traficante fosse bonzinho, ele iria, para não deixar muitas pessoas morrerem, vai cobrar mais caro, correto? Deixa eu voltar para a reunião. Aí que eu saí da reunião. Ah, eu só preciso ver como é que eu faço. Isso, estou aqui. 4. O consumidor gasta, na compra da mercadoria monopolizada, mais do que gastaria num regime de preços competitivos e só adquire uma quantidade menor. Neste caso, qualquer que seja a reação do consumidor, sua satisfação pessoal parece ter sido prejudicada do ponto de vista de suas próprias valorações. Não estará sendo tão bem servido pelos preços monopolísticos como estaria no caso de preços competitivos. O ganho monopolístico do vendedor corresponde à perda sofrida pelo comprador. Mesmo se alguns consumidores, como no caso 3 é o caso que nem surge o preço monopolístico, adquirissem bens que não teriam sido comprados se não houvesse o preço monopolístico, sua satisfação é menor do que seria num outro regime de preços. O capital e o trabalho que deixaram de ser utilizados na fabricação de produtos cuja produção diminui em consequência da restrição monopolística de oferta, de um dos fatores complementares necessários à sua produção, são empregados na produção de outras coisas que, de outro modo, não seriam produzidas. Mas os consumidores atribuem valor menor a essas outras coisas. Então, não tem como, quando emergem preços monopolísticos, existe uma perda no mercado. Quando emergem preços monopolísticos, surge uma perda no mercado. Lembrando que é difícil surgir preços monopolísticos, né? Antes que alguém fale, então o Estado, tira o Estado da boca, né? Eu ia falar uma palavra. Bom, entretanto, existe uma exceção a essa regra geral, segundo a qual os preços monopolísticos beneficiam o vendedor, prejudicam o comprador e desrespeitam a supremacia dos interesses do consumidor. Se no mercado competitivo, um dos fatores complementares, digamos F, necessário à produção do bem de consumo G, não logra conseguir um preço, embora a produção de F implique em várias despesas. E se os consumidores estão dispostos a pagar pelo bem de consumo G um preço
que torne sua produção possível no mercado competitivo, o preço monopolístico de F torna-se uma condição necessária para a produção de G. Essa é a ideia que as pessoas expressam ao defender a legislação em favor de patentes e de direitos autorais. Vamos lá. Entretanto, existe uma exceção a essa regra. Qual que é a regra? A regra é assim. Neste caso, qualquer que seja a reação do consumidor, sua satisfação pessoal parece ter sido prejudicada do ponto de vista de suas próprias valorações. O consumidor saiu prejudicado. Não estará sendo tão bem servido pelos preços monopolísticos como estaria no caso de preços competitivos, até comprando mais, óbvio. O ganho monopolístico do vendedor corresponde à perda sofrida pelo comprador. Mesmo se alguns consumidores, como no caso 3, adquirissem bens que não teriam sido comprados se não houvesse o preço monopolístico, sua satisfação é menor do que seria num outro regime de preços competitivos, por exemplo. O capital e o trabalho que deixaram de ser utilizados, que é o ponto. O capital e o trabalho que deixaram de ser utilizados na fabricação de produtos, cuja produção diminui, porque o cara tentou usar a, os preços monopolísticos e vendeu menos, o capital e o trabalho deixaram de ser utilizados na fabricação de produtos, cuja produção diminuiu em consequência da restrição monopolística. Os produtos deixaram de ser vendidos. Lembra? O cara produziu menos para vender mais caro no preço monopolístico. Ou seja, diminui o capital e o trabalho que deixaram de ser utilizados na fabricação de produtos cuja produção diminui em consequência da restrição monopolística de oferta de um dos fatores complementares necessários à sua produção, são empregados, então, o capital e o trabalho, são empregados na produção de outras coisas, que, de outro modo, não seriam produzidas, porque o capital e o trabalho estaria sendo empregado na produção desses bens que não seriam mais monopolísticos e seriam no mercado de livre concorrência, competitivo. Então, esse dinheiro não estaria migrando para outro lugar fazer outra coisa. Mas então o pensamento é: então está indo fazer outra coisa, está atendendo ao mercado. E ele está dizendo: não. Mas os consumidores atribuem valor menor a estas outras coisas. Como que ele pode saber disso? Porque se o dinheiro tivesse produzindo os bens competitivos, o mercado estaria consumindo todo ele, e não essas outras coisas sendo demandadas pelo mercado, que vão ser consumidas porque sobrou capital e, portanto, fez com que girasse o outro segmento. E aqui eu só quero ver se esse texto está correto. Entretanto, existe uma exceção a essa regra geral, segundo a qual os preços monopolísticos beneficiam o vendedor, prejudicam o comprador e desrespeita a supremacia dos interesses do consumidor. Ele está falando aqui, na verdade, não é do, ah, do bem de consumo. Ele está falando dos preços monopolísticos dos fatores complementares necessários. Tá certo? Então, ele vende, ele tem esse monopólio para alguém que está produzindo. Então, beneficiam o vendedor, prejudicam o comprador e desrespeitam a supremacia dos interesses do consumidor. Se no mercado competitivo, um dos fatores complementares, digamos F, necessário à produção do bem de consumo G, não logra, não consegue conseguir um preço
embora a produção de F implique em várias despesas, e se os consumidores estão dispostos a pagar pelo bem de consumo G um preço que torne sua produção possível no mercado competitivo, então G está no mercado competitivo, o preço monopolístico de F torna-se uma condição necessária para a produção de G. Lembra daquele caso? F é abundante, tem que fazer um cartel, então F se torna necessário para a produção de G, que vai pagar mais caro, vai pagar o preço monopolístico por F e vai conseguir fazer assimilar esse preço pago monopolisticamente, valor monopolístico, e vai jogar no mercado G um preço competitivo, ou seja, sem fazer monopólio, sem nada. Essa é a ideia que as pessoas expressam ao defender a legislação em favor de patentes e de direitos autorais. E Mises está dizendo aqui o fator F, necessário à produção do bem de consumo G, não logra conseguir um preço. Não consegue conseguir um preço. Por quê? Porque ele é um bem intangível. Ele é um direito autoral. Depois de falado, apresentada a receita, ele pode ser copiado milhões de vezes. Então, ele não tem um valor econômico. Só que, Mises escreveu na premissa, embora a produção de F implique em várias despesas, o cara teve que parar, pensar, gastou tempo, fez um monte de coisas para criar sua patente. É isso que ele podia ter falado lá antes, para você entender mais fácil. E se os consumidores estão dispostos a pagar pelo bem de consumo G um preço que torne sua produção possível no mercado competitivo, o preço monopolístico de F, de quem detém a patente, torna-se uma condição necessária para a produção de G. Essa é a ideia que as, essa é a ideia que as pessoas expressam, que todo mundo expressa, ao defender a legislação em favor de patentes e de direitos autorais. Por isso que muita gente fala, não, tem que existir o direito à patente, ao direito, né? Se os inventores e os autores não pudessem ganhar dinheiro inventando e escrevendo, estariam sendo impedidos de dedicar seu tempo a essas atividades e de arcar com os custos correspondentes. O público não teria nenhuma vantagem pela ausência de preços monopolísticos para a F. Ao contrário, deixaria de ter a satisfação que lhe proporcionaria a aquisição de G. Ok? Ok? Ver adiante, páginas 773 e 775. Nós vamos deixar isso para o futuro, seguir a ordem cronológica do livro. Mas o que Mises está dizendo aqui é que ele, nesse ponto, e dentre outros pontos, ele diz que o Estado precisa para jurisdicionalmente colocar regras de coisas que não atrapalhem o mercado, ele está, então, avalizando o direito de propriedade intelectual, mesmo sabendo que esse direito de propriedade intelectual não é um bem escasso, mas ele está dizendo que o mercado faz um salvo-conduto e dá um direito ao Estado de punir quem usa um direito intelectual de outra pessoa, que é monopólio dele, é direito único, exclusivo dele, sem pagar o preço monopolístico que ele determina. Porque ele podia deixar todo mundo usar e ofertar isso no mercado. Mas ele, por conta, obviamente, não é só uma questão de que se ele põe todo mundo para usar, esse preço pode cair para zero. Então, esse controle é mais difícil.
Então, uma série de situações. E Mises coloca o seguinte: nesse ponto, dá ao Estado o direito de punir, algo que, em tese, é um bem não escasso. Mises estaria dizendo que ele seria contra a pirataria, que é um ponto muito sério, nevrálgico da coisa para se discutir, e a, a tese é a seguinte: o mercado pararia e seria muito pior para o consumidor se não houvesse esse monopólio. Então, o pensamento praxeológico, o pensamento cataláctico é: o que é melhor para o mercado consumidor? Que o Estado não permita a pirataria e o mercado seja suprido por coisas boas, e quem não paga por coisas boas não tem aquilo, porque a pirataria está errada, então, quem não paga não tem. Ou você falar que não existe direito autoral e as grandes obras não fossem produzidas e ninguém tivesse direito a encontrar as grandes obras. Me parece óbvio e lógico que é melhor cercear o direito de alguns ler uma grande obra, mas que a grande obra seja produzida. A grande questão não reside aí. A grande questão, esse texto aqui é muito importante, porque é o que trata do direito intelectual, da propriedade intelectual. Existe um erro, porque eu vou ler novamente para vocês, entretanto, existe uma exceção a essa regra geral, segundo a qual os preços monopolísticos beneficiam o vendedor, quem escreveu a obra, prejudicam o comprador. E aí é que eu não sei te dizer especificamente. Porque se esse comprador está sendo referenciado à editora que está comprando o direito do livro, por exemplo, a relação desse monopólio permite contratos muito bem definidos em que só ele pode produzir. Quando o Mises coloca que esse produto G vai para o mercado num preço competitivo, é porque tem muitos livros que o cara pode escolher ao invés de comprar um super caro. Mas se o livro for muito bom, vai ter que pagar talvez um reflexo desse preço monopolístico cobrado pelo direito autoral de um grande escritor. De qualquer forma, na minha concepção, olha, eu já querendo me dar uma de mais que Mises, não é isso? No meu caso, e eu nem sei se concordo com direito intelectual ou não, é o único ponto que às vezes eu deixo de ser minarquista para ser meio libertário, mas ainda também não tenho uma concisão definitiva sobre o assunto. Mas o que me parece lógico e indiscutível que Mises coloca é o seguinte: entre existir uma regra que pune um fato que, em tese, não seria crime, uma vez que não existe propriedade intelectual em conceito de propriedade, porque o bem não é escasso. Se o bem não é escasso, ele é um bem que não tem valor econômico. Se ele não tem valor econômico, é igual o ar que a gente respira, não tem propriedade. Só que, só que, se não se dá um aspecto jurídico, isso é uma intromissão de mercado. Porque alguém pode estar pensando, então era melhor que ninguém escrevesse livro bom, esse dinheiro ia sobrar, que quem ia comprar o livro bom ia gastar em outra coisa. Então há uma intromissão do Estado no mercado, que o liberal minarquista não gosta. Tá certo? Uma bela proposição, para deixar meu cérebro ainda um pouco mais pirado. Tá certo? Mas o fato é, o que Mises está dizendo é que se não houver o direito ao monopólio do F, de quem está escrevendo o livro, esse cara pode não se sentir atraído em fazê-lo. E, portanto, o mercado não vai ter a opção de escolher se compra ou não aquele bem. Entendeu? Eu sou obrigado a concordar com a lógica misesiana,
de que é melhor dar o direito de punir quem copia e quem não paga os royalties do direito intelectual para que o mercado seja suprido. Por outro lado, sou obrigado a deixar notado que Mises vai dizer que não existe justificativa para essa intervenção fora do aspecto do Estado, não deixar que ninguém perturbe o mercado. É aí um campo de boas discussões, não no campo da retórica, mas no campo da ciência praxeológica, tá? Muitas pessoas estão alarmadas com o uso imprudente de depósitos minerais e de petróleo, que não podem ser renovados. Essa história, né? A gente viveu isso na década de 80. Hoje se preocupa mais com o final das jazidas de água doce pura do que com petróleo. Nossos contemporâneos, dizem as pessoas, dilapidam reservas não renováveis, sem qualquer consideração pelas gerações futuras. Estamos consumindo a nossa herança e a de nossos descendentes. Ora, tais recriminações carecem de sentido. Não sabemos se as gerações futuras dependerão das mesmas matérias-primas das quais dependemos hoje. É verdade que a exaustão das jazidas petrolíferas e mesmo das de carvão vem progredindo rapidamente. Mas é muito provável que daqui a 100 ou 500 anos as pessoas recorram a outras fontes de calor e energia. Ninguém sabe se, ao usarmos mais comedidamente esses depósitos, não nos estaríamos privando inutilmente de certos benefícios, sem, nem por isso, propiciar qualquer vantagem para o homem do século XXI ou XXV. É inútil fazer previsões para épocas cuja capacidade tecnológica não pode nem mesmo imaginar, não podemos nem mesmo imaginar. O que me está colocando aqui no final é o seguinte, que às vezes você se privar do uso do carvão por conta do carbono no mundo que queremos deixar para o futuro, está justamente condenando a humanidade, porque com toda a abundância que a gente cria e está poluindo, pode ser que isso desenvolva uma máquina que faça sozinha ela a redução de carbono na atmosfera. Mises é muito categórico e muito perspicaz em análises que não podem ser objetivadas e comprovadas. Mas é contraditório o fato de que as pessoas que lamentam o esgotamento de alguns recursos naturais condenem com a mesma veemência as atuais restrições monopolísticas à sua exploração. E aí é isso que me. Então, ele colocou esse texto aí que estava meio fugindo do contexto, só para mais contraditório do que falar tudo que você falou aí acima é o fato de que as pessoas que lamentam o esgotamento de alguns recursos naturais condenem com a mesma veemência as atuais restrições monopolísticas à sua exploração. Ora, se você quer, se você quer que as jazidas de petróleo sejam consumidas não tanto quanto a livre concorrência exigiria, que é para toda oferta ter uma demanda, então ela ia estar consumindo essas jazidas com força e vontade, é certamente o preço monopolístico que acarreta uma redução no ritmo de esgotamento da reserva de mercúrio. Aqueles que se assustam com a possibilidade de uma futura escassez de mercúrio devem bem dizer o efeito monopolístico. Quem tem medo do lobo mau, quem tem medo do petróleo acabar, tem que deixar o monopólio para as empresas. Vai pagar mais caro todo mundo. Só vai comprar quem é rico. Pobre não vai ter direito. Mas vai garantir aí o mundo. Eu acho que a Agenda 2030 leu essa parte de Mises, o que é um perigo. A economia, ao evidenciar essas contradições, não pretende justificar preços monopolísticos para o petróleo, minerais e minérios. Não, Mises não está justificando nada. Mises não está indo contra o mercado. A tarefa da economia, lá desde o começo nós estamos falando isso, né? Só na doutrina política liberal é que nós podemos fazer juízo de valor. Lá desde o começo. A economia, ao evidenciar essas contradições, não pretende justificar preços monopolísticos no petróleo.
A tarefa da economia não é justificar ou condenar nada. Deve simplesmente analisar os efeitos que diferentes tipos de ação humana certamente provocarão. Se você elegeu um estadista que coloca e dá monopólio para alguém, você tem que analisar o que acontece no mercado com isso. Não deve entrar, não deve entrar na arena onde defensora e advers, não defensora, onde, perdão, na arena onde defensora e adversários dos preços monopolísticos procuram defender suas causas. Economistas não defendem nada, vai, diz como está, que é o que faz, e diz se vai ser prejudicial ou melhor para o mercado. Ambas as partes, nessa acalorada controvérsia, recorrem a argumentos falaciosos. Os antimonopolistas erram ao atribuir a qualquer monopólio o poder de prejudicar os compradores, restringindo a oferta e implantando preços monopolísticos. Não menos errado é supor que, numa economia de mercado, sem entraves e interferências governamentais, prevaleça uma tendência na formação de monopólios. Isso já está dando todos os tapas na cara. Falar de capitalismo monopolístico, em vez de intervencionismo monopolístico, e de cartéis privados, em vez de cartéis estabelecidos pelo governo, nada mais é do que uma grotesca distorção da realidade. Os preços monopolísticos estariam limitados a alguns minerais que só podem ser extraídos por poucos locais e a monopólios locais de espaço limitado, se os governos não os encorajassem. Nós vamos ver lá na página, voltando na página 429, explicando lá aqueles itens dos monopólios locais, que precisa de direitos governamentais para isso. Então, vamos lá. Mises aqui está categórico que vale a pena ler. Ambas as partes, nessa acalorada controvérsia, Mises já falou, não, gente, o povo devia estudar, recorrem a argumentos falaciosos, mentirosos. Os antimonopolistas erram ao atribuir a qualquer monopólio o poder de prejudicar os compradores, restringindo a oferta e implantando preços monopolísticos. A gente já viu uma série de coisas que o monopolista tem que fazer para conseguir chegar a implantar preços monopolísticos. E muitas vezes o que Mises está querendo dizer é que talvez a implantação de preços monopolísticos, vão resultar em algo mais interessante para o contexto geral, para o futuro. Está lá que você não vai julgar os valores, as coisas econômicas. Lembre-se, quando o ministro está dizendo os antimonopolistas, não está falando de os antimonopolistas estatais. Os antimonopolistas, de qualquer forma. A maioria das pessoas fala, ah, eu gostaria que privatizasse, tá? Fala de privatização, e esquecem de falar que ao privatizar alguma coisa, tem que tirar o monopólio dessa privatização. Aí você fala, ah, mas privatizaram a Vale do Rio Doce, e tiraram o monopólio. Qualquer pessoa pode abrir uma Vale do Rio Doce. Só que para você abrir uma Vale do Rio Doce, você precisa ter lavras do governo. Você volta lá no item 4, no item que trata dos preços monopolísticos para ver que surgem monopólios somente com interferência estatal, que é o que Mises vai colocar aqui. Não menos errado é supor que numa economia de mercado, sem entraves e interferências governamentais, prevaleça uma tendência para a formação de monopólios. Tem uns imbecis que diz que se o governo não intervir, alguém vai virar um monopolista, vai comprando e vai fazendo. Falar de capitalismo monopolístico em vez de intervencionismo monopolístico e de cartéis privados em vez de cartéis estabelecidos pelo governo, nada mais é
do que uma grotesca distorção da realidade. Nós chegamos aos cartéis com jeitinho do governo. Isso já foi visto. Só chegamos a situações monopolísticas de verdade, preços monopolísticos, com o intervencionismo estatal. Os preços monopolísticos estariam limitados a alguns minerais que só podem ser extraídos em poucos locais do mundo e a monopólios locais de espaço limitado. Lembra do caso da construção civil, então? Se os governos não os encorajassem. Por quê? Se o governo libera todo mundo para abrir a lojinha, ou se não tem o governo institucionalizando as coisas, acabou. Se o governo não tem que te dar uma série de regras para você fazer sondagem na sua fazenda, descobrir os minerais, extraí-los como quiser, acabou. Não teríamos esse problema, ok? Os partidários do monopólio, por outro lado, erram ao acreditar aos cartéis a economia típica da produção em larga escala. A concentração monopolística na mão de um só produtor, dizem eles, geralmente reduz o custo médio de produção e, portanto, aumenta a quantidade de capital e trabalho disponíveis para a produção adicional. Então, tem aquelas pessoas, normalmente os que gostam da Petrobras, não, se você monopoliza, só ela pode fazer, o que acontece? Você vai começar a fazer produção em larga escala. Só tem você ganha bem, então você vai começar a produzir mais. E aí, dizem eles, você vai reduzir o custo médio de produção, porque você tem a, a produção em larga escala e sobra capital e trabalho e outras coisas para produção outras coisas, para se produzir outras coisas. Não obstante, não é necessário nenhum cartel para eliminar os estabelecimentos que produzam a custos mais elevados. A competição no livre mercado alcança esse resultado sem que haja necessidade de qualquer monopólio, de qualquer preço monopolístico. Ao contrário, frequentemente o propósito da cartelização, patrocinada pelo governo, é preservar a existência de indústrias e fazendas que o mercado livre teria feito desaparecer precisamente porque seus custos de produção são muito elevados. O mercado livre teria eliminado, por exemplo, as fazendas submarginais e preservado aquelas cuja produção é economicamente viável aos preços de mercado. Mas o New Deal preferiu adotar uma sistemática diferente. O americano também é socialista, viu? Aliás, tirando o Reagan, tirando o Reagan, eu não consigo achar um ali que salve. Forçou todos os agricultores a uma redução proporcional de sua produção. Com essa política monopolística, aumentou o preço dos produtos agrícolas a tal nível que tornou viável a exploração de solos submarginais. Igualmente erradas são as conclusões derivadas de uma confusão entre os economistas decorrentes da padronização de produtos e o monopólio. Se as pessoas desejassem apenas um tipo padronizado de determinada mercadoria, a produção de alguns artigos poderia ser organizada de uma maneira mais econômica e os custos seriam correspondentemente diminuídos. Mas se as pessoas se comportassem dessa maneira, a padronização e a consequente redução nos custos também ocorreriam, mesmo que não houvesse o monopólio. Quando, por outro lado, os consumidores são forçados a se contentar com um único modelo, não se está aumentando a sua satisfação, e sim diminuindo. Eu vou voltar para esse assunto que é muito importante. Um ditador pode considerar que a conduta dos consumidores é bastante absurda, porque as mulheres não vestem uniforme como soldados. Por que as mulheres não vestem uniformes como soldados? Porque
Por que que todo mundo vai de smoking igualzinho e as mulheres vão de vestidos cada um diferente do outro? Por que teriam de ser tão fascinadas pelas roupas da moda? Pode ser que tenha razão, dependendo dos critérios e valores que adotamos nos seus julgamentos, que adotam nos seus julgamentos. Mas o problema é que a valoração é pessoal, individual e arbitrária. A democracia do mercado consiste no fato de que as pessoas as fazem mesmas suas escolhas, de que nenhum ditador lhes pode obrigar a submeterem-se aos seus julgamentos de valor. Ok. Ah, tirando esta parte final aqui, bem exemplificada de Mises, eu quero discutir esta parte para a gente encerrar o assunto. Né? Já que a gente termina aqui, eu quero encerrar com estudar, fazendo uma abstração a esse risco. Igualmente erradas são as conclusões derivadas de uma confusão entre os economistas, decorrentes da padronização de produtos e o monopólio. Se as pessoas desejassem apenas um tipo padronizado de determinada mercadoria, a produção de alguns artigos poderia ser organizada de uma maneira mais econômica e os custos seriam correspondentemente diminuídos. Se todo mundo quisesse a tomada de 3 pinos, naturalmente o mercado levaria para isso e teria preços concorrenciais. Não precisaria de uma padronização forçada, cuja justificativa é melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas através do seu gosto e não do gosto comercial. Puxar um ponto mais drástico. Mas se as pessoas se comportassem dessa maneira, a padronização e a consequente redução nos custos também ocorreriam no livre mercado, mesmo que não houvesse um monopólio. Então, Mises está só dizendo que alguns economistas acham que tem que ter um monopólio em determinados setores para que haja uma padronização. Mises está dizendo que não precisa ter monopólio, que haveria padronização naturalmente, mas que não necessita essa padronização. Quando, por outro lado, agora ele vai dizer, os consumidores são forçados a se atentar com um único modelo, não se está aumentando a sua satisfação e sim a diminuindo. E aqui é roxo, porque tem aquelas pessoas que fizeram engenharia, fizeram outras coisas e acham maravilha, e muita gente no mercado, as normas técnicas. Eu vou fazer duas abstrações. Primeira, muito simples. As normas técnicas não são de uso compulsório pelo livre mercado. Você não é obrigado a usá-las. Por que disso? Porque os engenheiros entenderam que se você tornar compulsório o uso de normas técnicas, você engessa o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, os pisos, as ruas dos meus empreendimentos são feitos de paving, que existe uma norma que diz que as juntas têm que ser têm que ser todas regularizadas com 3, 4 milímetros. Só que eu desenvolvi um jeito das minhas ruas infiltrarem água no solo. Eu não posso seguir a norma técnica, porque eu vou fazer juntas maiores para colocar pedrisco, para que os vazios permitam que a água percole para o solo. Eu fiz uma criação nova tecnológica. Para isso, eu tenho que sair da norma. Ah, Rodrigo, tudo bem. Você sai da norma, você não é obrigado a usar. No entanto, nesse país tupiniquim de meu Deus, eu sou obrigado a usar a norma, mesmo a lei me dizendo que eu não sou. Ah, mas como assim, Rodrigo? Horas. Eu não sou obrigado a usar a norma compulsoriamente. Só que se alguém levar na justiça discutindo o assunto, o juiz vai dizer, vai contratar um perito para ver sobre as óticas da norma. Ou seja, eu vou estar perdendo. Infelizmente, é um país de imbecis, porque isso destrói todo o parque tecnológico, os desenvolvimentos tecnológicos, que quem faz não são as universidades. Desculpa, teses acadêmicas das universidades ficam em gavetas. Quem faz o desenvolvimento tecnológico é o mercado.
fazendo coisas fora da norma. E o segundo ponto, se você engessa algo dessa tal forma com norma, os preços serão monopolísticos. Não existiriam tantas construções em alvenaria estrutural no Brasil que permitiram muita gente a ter seus imóveis, mesmo não podendo cortar as paredes e fazendo as lambanças que eles fazem. O fato é que não é o problema, não é a relação consumidor-empresário. O problema é o QI das pessoas, que cada vez estão ficando mais baixo. Esse é o meu desabafo. Encerramos nossa aula número 130. Até a próxima aula.